Olá, pessoas! Como é que vão? Vocês já se perguntaram como é possível usar a moda na sua profissão, independente de qual seja ela? Pois bem, vocês fazem umas perguntas assim que eu acho sensacionais. Esses dias eu abri a caixinha de perguntas para temas de vídeo para responder nos stories e fizeram essa pergunta para mim: como é que eu uso a moda no meu dia a dia e que adoro os looks. Vocês realmente adoram os lookinhos do dia, tanto eu quanto a Elisa. A gente também gosta dessa coisa de moda e principalmente na parte do slow fashion, que seria a questão da moda mais consciente, porque a gente sabe, né, que a indústria da moda em geral, ela pode levar um viés consumista, mas existe esse movimento que prega o contrário, na verdade, de você pensar mais sobre o seu consumo, de você fazer uso de peças que duram mais, que são mais atemporais. Então tem a ver com a gente. E uma outra questão também é como é que eu faço uso da moda como profissional, no sentido de aplicar isso na minha prática psiquiátrica, porque também tem uma questão sobre isso. Outra coisa também que me perguntam é com relação a montar um armário profissional e se é necessário você aparentar estar mais velha, alguma coisa nesse sentido. Então eu resolvi resumir essas dúvidas em um vídeo só. Vamos começar então falando sobre a minha questão com a moda. Bom, eu sou uma pessoa muito visual, naquela coisa de memorização praticamente é visual e a outra parte sinestésica. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de artes, de cores, de formas, harmonia, enfim. Então antes mesmo de pensar em profissão, a moda é algo que eu sempre me interessei. E é importante diferenciar moda de tendência. Tendência é aquilo que está sendo mais utilizado, mas a moda ela pode ser vista como uma forma de expressão de uma época. Então, se a gente for ver, os anos 20 tem marcado por algumas peças de indumentária, os anos 40, os anos 2000 e por aí vai. Então, agora a gente também tem alguma coisa que mostra questões históricas que podem estar se relacionando com o que as pessoas estão utilizando mais. Isso é uma coisa. E é diferente das tendências, de que isso aqui você tem que comprar porque está todo mundo usando. Então, quando você entende a moda, você entende, na verdade, que aquilo ali é um movimento, é quase um reflexo, pode ser um reflexo da sociedade, e também pode refletir aquilo individual, né, para você. Então você pode entender a moda como uma forma de você se expressar. E assim como eu vejo a questão da moda. Então eu fui vendo o que das coisas que vão sendo tendência se adaptam a mim e qual é a mensagem que eu quero passar e o que eu me sinto confortável. Então eu faço uso da moda nesse sentido, de servir como uma forma de mostrar a minha identidade de alguma maneira. E claro que isso não é a coisa principal de uma pessoa, no caso, mas principalmente agora que a gente tem crescido muito o uso de redes sociais e a gente tem aparecido mais, né, coisa de vídeo, de imagem, etc., é inegável que a mensagem que você quer passar, ela vai ter um impacto. Então, talvez quanto mais consciente você for dela, melhor, né? Mesmo uma pessoa que fala assim, eu não ligo para a moda, eu visto qualquer coisa, ela vai estar passando essa mensagem de que ela não liga para moda e que ela veste qualquer coisa. E aí, o que você vai retirar disso? Aí depende muito das outras questões que você vai avaliar. Isso eu tô falando como um profissional, tá? Ou também se você quiser avaliar uma pessoa num date, enfim. Mas, querendo ou não, você tem sempre a coisa da primeira impressão daquela pessoa, e isso não vai ser com base nas atitudes dela, mas também na aparência. Comigo, eu tive um pouco essa questão de pensar sobre o que eu quero passar com as minhas roupas, principalmente quando estava ali para terminar a faculdade e começar a trabalhar. Porque justamente eu ficava pensando sobre isso, essa questão de como é que eu quero me apresentar para os meus pacientes, como é que eles vão me ver, a primeira impressão que eu vou passar, e também para entender meu estilo. Eu
a gente sempre tem isso, né? Tipo assim, da adolescência pra fase adulta, você vai ter uma mudança de algumas coisas. Algumas coisas você vai usar mais, outras coisas você vai deixar de usar. E o que é que fica daquilo ali? Principalmente se você teve uma mudança assim de estilo de vida, de mudança de pensamentos, inclusive de hábitos, as suas roupas também elas vão influenciar nisso. Então, por exemplo, eu percebi que eu gosto muito de roupas no estilo mais antiguinho, vintage, de repente, assim, vocês podem ver que eu estou aqui com um colete que remete um pouco a coisa de idosos. Mas não só isso, eu gosto também de cores mais sóbrias e cortes mais retos, eu gosto de uns lacinhos. Enfim, isso tudo não foi de imediato, foi me analisando e analisando meu armário. E à medida que eu fui ganhando dinheiro, eu fui fazendo uma transição gradual do meu guarda-roupa. Quando eu tava no internato, sim, também tem uma coisa importante. Mesmo quando você tá no internato, você também tem que usar a indumentária de acordo com os códigos de cada lugar. Por exemplo, né? Se você trabalhar na emergência e que você tem contato com muito sangue, não é muito interessante você usar sapatos abertos, que você pode se contaminar, por exemplo. Ou se você vai ficar muito tempo em pé, usa salto alto. Se você vai trabalhar num lugar PSF, por exemplo, não faz muito sentido você se arrumar muito, porque isso vai... ou tá muito paramentada, porque isso pode dar um certo distanciamento do público que você vai estar atendendo. Então tudo isso é importante pensar. Não que isso vá afastar. Então, sei lá, se você é uma pessoa muito vaidosa, você, poxa, eu não abro mão de usar meus brincos e muitos anéis e tudo mais, mas saiba que se você for trabalhar em PSF, por exemplo, que você vai ter que andar na rua, você vai ter que fazer essas coisas, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Então, você tem que usar a moda, no caso, a seu favor e adaptar isso para o seu armário, para que ele fique o mais usável possível, né? E aí entra a questão da moda consciente, porque aí você vai fazer as compras de acordo com isso. Então, por exemplo, nessa época, logo quando eu fui trabalhar em PSF, então eu fazia muitas visitas domiciliares, etc e tal, e foi também quando eu comecei a fazer a transição dessa coisa, né, de estudante para profissional. Então foi quando eu comecei a usar mais calças de tecido, porque elas são mais confortáveis, elas são mais fresquinhas, dá pra trabalhar, então, né, em locais você vai andar. Nesse período eu comecei bem pouco, porque eu tenho uma certa controle financeiro, assim, pra comprar roupas mais chiques, pensando no futuro, quando eu fosse entrar na residência e trabalhar em hospital. Mas assim, de fato eu fiz uma lista com as roupas que eu queria comprar e eu ia lá, tipo, favoritando, e aí ia fazendo isso, e de pouquinho em pouquinho fui montando assim o guarda-roupa. Outra coisa bem interessante para quem tá nessa fase de transição e que tá querendo montar esse guarda-roupa é que você não precisa de muitas peças, mas é interessante que sejam peças que você consiga misturar entre si. E uma das coisas que me ajudou bastante a fazer isso foi entender quais cores combinam comigo. Aí você pode usar aquelas técnicas de colorimetria ou perceber mesmo quais são as cores que você gosta e se elas combinam entre si, porque aí você pega uma calça e 3 blusas e aí você já faz aí a análise combinatória, que você vai ter vários looks. Isso é da minha pessoa, da parte profissional, como eu penso o uso da moda na minha profissão. Agora falando mais diretamente da questão de como é que eu aplico isso na minha prática psiquiátrica. Quem já estudou psicopatologia ou que já viu alguns dos vídeos aqui do exame do estado mental, ou ainda, melhor ainda, se teve contato com o livro Psiquiatria Espectral, viu que a aparência é uma das funções do estado mental que a gente avalia no paciente. Pois é, a gente faz a avaliação, no caso, descritiva daquela pessoa. Então, ela tá com a roupa adequada, tá de uma forma coerente com o ambiente, tá com a higiene adequada, aquela roupa tá muito extravagante ou não. A gente faz essa descrição de tudo.
E não é no sentido, como eu frisei lá no livro, não é no sentido de você julgar, mas é porque isso aqui, junto com várias das outras funções, vão te ajudar a fazer a sua suspeita diagnóstica. Então, vou dar um exemplo. Chega uma pessoa com uma maquiagem muito forte e muita roupa, uma por cima da outra, uma colorida, mistura roupa de academia com roupa de sair com um casaco de pele, você vê que aquilo tá confuso. E aí você vai escrever isso na descrição, né? A maquiagem muito extravagante e tudo mais. Isso vai fazer parte do exame de estado mental. Quando você vai avaliar outras coisas, ela tá com a atitude elevada, desinibida, tá com o humor elevado. Você pensa em quê? Você pensa em transtorno bipolar. Mas, claro que isso só não é suficiente. Então você vai fazer a avaliação dessas coisas e ver as outras partes da história. Então, ela não é assim normalmente, ela é uma pessoa mais contida. Aí você pode até perguntar a algum familiar, fala, não, ela tá assim, tem uma semana e tudo mais. Então aí sim você vai pensando mais nessa coisa do transtorno bipolar. Porque tem pessoas que gostam de usar roupas mais extravagantes, principalmente quem for da área de moda ou coisas que, né, sejam mais criativas. Então, não é que se vestir de uma forma excêntrica ela esteja errada. Não, você tem que ver todo o contexto. E isso é bem interessante porque é uma das coisas também que a gente pergunta, né? A área, qual é a profissão e tudo mais. E outra coisa interessante também, e aí entra a parte das tendências. É importante a gente saber um pouco o que está se usando mais, principalmente entre os jovens, para você não acabar taxando uma pessoa de excêntrico quando na verdade ela está seguindo as tendências. Vou dar um exemplo bem simples. Eu acho que vocês devem ter percebido que de uns 1 ano, 2 anos pra cá, as pessoas mais jovens têm feito mechinhas no cabelo, assim, que... E se você não sabe disso, você pode atender uma adolescente e achar que ela tá sendo excêntrica porque ela tá pintando o cabelo. Mas às vezes não, porque tem uma cantora que tem esse cabelo. Então, as adolescentes em geral estão seguindo isso. Teve agora, muito recente, saiu o filme Cruella. E já vi uma menina que pintou metade do cabelo, platinou o cabelo. Se eu não soubesse que tem essa coisa desse filme e tudo mais, podia pensar que é uma pessoa excêntrica, mas não, talvez ela esteja seguindo porque ela gostou daquilo e provavelmente vai ter outras adolescentes que também vão fazer esse mesmo movimento. Então, a gente precisa sim estar sabendo do que está acontecendo. Assim como também essa questão do retorno de algumas roupas vintage, como coletes e sapatos. Eu acho isso muito curioso, né? Que é isso, a moda ela vem e volta. Mas se você não souber disso, você pode achar então que a pessoa ela tá se vestindo de uma forma mais adulta de repente, mas não, porque aquilo ali voltou à moda. Então ela só tá de acordo com o código da sociedade, sei lá, digamos assim. E é por aí. Então a mensagem final que fica é: você, profissional, pode usar a moda a seu favor? Sim. Você pode pensar sobre sua identidade visual e pensar mais na mensagem que você quer transmitir, e com isso você pode fazer compras mais conscientes e montar um guarda-roupa mais adequado. Isso é um ponto. Outro ponto é também, principalmente quem trabalha nessa área de saúde mental, você pode usar a moda pensando nessa parte de aparência. Sabendo das tendências, você vai fazer um diagnóstico mais preciso. E isso vai ser muito mais útil, né? Muito mais interessante para o paciente e para você também. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não tem como uma prática médica ela ficar restrita só às coisas de medicina. Você precisa saber o que está acontecendo com o mundo, não só na moda, né? Também na política, no meio ambiente, etc, etc. E é isto, galera. Tchau!